situação do Tite cada vez mais dramática, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar sobre um dos piores negócios feitos recentemente no Cruzeiro. Sinisterra, meio atacante colombiano de 26 anos de idade, custou apenas pelo empréstimo 16 milhões de reais. E 6 meses depois de chegar do Bournemouth, hoje ele tem mais lesões do que partidas como titular. Foram 4 lesões nesse período e apenas 3 jogos desde o início. O Sinisterra jogou 16 vezes, somando também as partidas como reserva, dos 32 jogos que o Cruzeiro atuou desde 22 de agosto, quando ele foi anunciado como reforço. O pior vem agora. Existe nesse contrato de empréstimo uma obrigação de compra caso metas sejam batidas. E uma fonte minha do Cruzeiro assegurou que, assim que foi contratado e fez seus primeiros jogos, Sinisterra já bateu a meta, o que obrigará o Cruzeiro a comprá-lo por 21 milhões e 300 mil reais. Detalhe importante, 16 mais 21 e a gente está falando de 37 milhões de reais investidos no Sinisterra por apenas 50% dos direitos econômicos. Se quiser adquirir os outros 50%, o Cruzeiro vai ser obrigado a gastar mais 30 milhões e meio de reais. Sinisterra tem enorme potencial, é muito bom jogador, mas não consegue atuar por conta da série de lesões e isso já viu afetado, por exemplo, nos tempos de Bournemouth, que o comprou por 146 milhões de reais. Já o Cruzeiro tem seu segundo pior início na era do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Desde 2003, somente em um momento, o Cruzeiro conseguiu ter uma campanha pior do que a atual depois de 4 rodadas. Vale a lembrança de que o Cruzeiro empatou com o Corinthians em casa 1-1 na noite dessa quarta-feira, fez ótimo primeiro tempo, Matheus Pereira fez 1-0, Caio Jorge chegou a fazer 2-0, o gol foi anulado, várias chances criadas. No segundo tempo, o Cruzeiro caiu de produção e foi sendo envolvido pelo rival, o William, que fazia bom jogo, foi expulso e no lance seguinte, em cobrança de escanteio, o João Pedro Choca empatou. Como consequência, o Cruzeiro tem 2 pontos em 12 disputados. Somente na temporada de 2015, o Cruzeiro havia tido um início pior com 1 ponto conquistado. É importante registrar que em 2011 e em 2016 também havia terminado 4 rodadas com 2 pontos. A diferença é que nunca se investiu tanto quanto na montagem desse atual time. Só o Gerson custou 30 milhões de euros. Caio Jorge teve uma oferta de 35 milhões de euros recusada. E a cobrança hoje é em cima do Tite. Depois da partida, torcedores do Cruzeiro no Mineirão gritaram adeus Tite, adeus Tite. Técnico que trabalhou em 13 partidas, com 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, só 51% de aproveitamento dos pontos. Importante contar que o Tite só não tomou gol em 3 dos 13 jogos à frente da Raposa contra Uberlândia, Betim e América. Não dá para pensar em demissão por agora, mas Tite vai precisar do título do Campeonato Mineiro para ter alguma chance de permanecer no clube. Eu concordo aí com tudo, né, que disseram o Thiago Valu, o Pedro Torres. Também tô com o sentimento que é o seguinte: a situação ela está sendo normalizada por todos do Cruzeiro. E eu acho que a situação não pode ser normalizada da forma como tem acontecido. São 2 pontos em 12. É a segunda pior campanha da história do Cruzeiro, iniciando um campeonato brasileiro desde 2003. E estamos vivendo aí dessas vitórias de campeonato mineiro que, na minha opinião, e acho que o Valu que falou isso aí não tem importância nenhuma. Nenhuma. O campeonato brasileiro nosso tem goleada sofrida por Botafogo, derrota em casa para o Coritiba, empate com o Mirassol, que é o único resultado aceitável aí dentro de todo esse cenário, e mais um empate em casa diante de um Corinthians bem alternativo, gente. Corinthians, muito provavelmente, se estivesse com o time titular hoje aqui, teria saído com uma vitória do Mineirão. O Cruzeiro criou algumas oportunidades para ampliar, aquele mesmo cenário de sempre, né? Mas eu tô cansado também de chegar e ficar analisando só isso, sabe? Vacilou, cochilou ali e tomou um gol. Quando o Pereira fala, o Corinthians quase não chegou, aí eu acho que é mais feio ainda, sabe? Porque quase não chegou e saiu daqui com empate, velho. Ou seja, não precisou fazer força para empatar com o Cruzeiro, com um time
bem alternativo, quase que reserva, com a maioria dos reservas. Aí depois saiu colocando jogador titular e foi para cima do Cruzeiro, né? Até a pressionar, e veio aquele erro lá patético. Claro que o William é o maior responsável, porque tinha um amarelo cavando um pênalti. Em 2026, cavar um pênalti, nem sempre o árbitro vai punir com amarelo, né? Mas quando pune, o cara ficou pendurado o tempo inteiro. Aí, eu vi muita gente falando, o Tite podia ter tirado o William. Gente, se for ter que tirar jogador, o jogador não conseguir conviver uma partida com amarelo, aí tá tudo errado também no futebol, né? Eu entendo, o torcedor, a pressão vai aumentar, e com razão, pelos resultados, para cima da comissão técnica. Pelo que a gente viu ali na entrevista coletiva, o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior marcando presença, é um sinal de apoio ao treinador, na minha visão, e acho que não vai mudar. Me surpreenderia muito chegar amanhã, a não ser que parta da comissão técnica, o que eu acho pouco provável também. O Tite tem demonstrado nas entrevistas coletivas uma confiança de que vai sair deste momento bastante complicado, mas o que eu vi ali foi um apoio ao treinador para seguir o trabalho. E esse trabalho, ele tem um ponto de atenção, que é o Campeonato Brasileiro. Não pode avaliar, foi campeão mineiro. Para mim vai continuar não interessando. Claro que vai ser bom, né, ganhar um Campeonato Mineiro, se conseguir vencer, né? Mas depois do Campeonato Mineiro já vem o Flamengo fora de casa. E aí a gente vai para o 15º ponto a ser disputado e vamos conquistar quantos? Tá sempre ficando no limite, sempre ficando no limite, e a gente não saindo disso. Só que o limite, ele vai acontecendo rodada após rodada. Já foram 4, já são 12 pontos. Já tem time com 10, o Cruzeiro está com 2. Para quem quer brigar lá em cima, né? Já tem 8 pontos aí de vantagem. Então, isso não pode ser normalizado. E eu tenho visto que as coisas estão sendo... estamos trabalhando, estamos criando, e os mesmos erros acontecendo. Hoje, é muito fácil a gente chegar aqui e falar, o técnico Tite tem que trocar. O campo está mostrando os resultados que o trabalho não consegue engrenar. Isso é um problema da comissão técnica. Agora, esse grupo de jogadores do Cruzeiro, eles precisam também ter uma responsabilidade muito grande em todo esse processo. Porque até agora o que esse grupo conseguiu entregar foi um 3º lugar de Campeonato Brasileiro. Para um elenco que custa muita grana e recebe tudo em dia e que tem todas as mordomias. Esse é um ponto que precisa também estar ali na mira de todo mundo, né? O Cruzeiro tem tido uma dificuldade muito grande, aí hoje já, né? Nessa temporada. Vencer um jogo é um parto para esse time. E no Campeonato Brasileiro ainda a gente não sabe, né? O que é vitória. Então, é uma situação que me preocupa muito, e penso que isso tem que preocupar a diretoria do Cruzeiro. Tomara que eles estejam muito corretos ao seguir respaldando todo o trabalho que vem acontecendo. Mas são 2 pontos em 12. Então, Pedro Lourenço aí, que é o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Júnior, que é o vice-presidente, eles estão assumindo a responsabilidade completa de tudo que vem acontecendo. Já cobraram os jogadores, já fizeram reunião, e agora é um respaldo ao trabalho do técnico Tite, que precisa de resultado, porque senão isso não tem respaldo que dure nessa questão da comissão técnica. E o Tite, ele precisa sair dessa zona que o Cruzeiro se encontra hoje, né? Aí, a zona de rebaixamento, né? Falando especificamente, mas não tem dado mostras de que vamos sair do lugar contra equipes grandes. Os jogos de Série A, hoje o que o Cruzeiro tem de principal é jogo de Série A. E tô para dizer, estamos aí, semifinal de Mineiro, vamos chegar na final, vamos ganhar um Mineiro. Isso vai durar o domingo ou o sábado só da final.
porque o torcedor está preocupado com o Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro tem 2 pontos em 12. É uma campanha vergonhosa. E repito, para fechar, Léo Campos, normalizar essa pontuação do Cruzeiro, isso aí é inadmissível. Um outro detalhe, Léo Campos, que eu queria falar. Tem que ver até como o Cruzeiro vai chegar lá, né? Mas, para a diretoria do Cruzeiro, né? Pedro Lourenço e Pedro Júnior, se está num estádio desse, com 20 mil torcedores, se isso não mexer com os donos do Cruzeiro, de buscar uma alternativa, né? Precisa reduzir o preço do ingresso? O que precisa fazer? O Cruzeiro no ano passado colocou o Mineirão com 30, 40 mil, é todo jogo, véio. Ver esse estádio hoje, eu nem vi o público, com sinceridade, véio. Mas não sei se chegou a bater 20 mil torcedores, véio. Isso aí é outro ponto que precisa mudar, hein? Mudar. A torcida no estádio, ela faz bem, apesar de muita gente achar que não. Ter o torcedor do lado do time, claro, se não vier o resultado, vai vaiar. E está no direito, né? Aqui é o lugar onde o torcedor ele pode se manifestar, né? A gente falou esses dias aí que estava indo em rede social e essas coisas todas, de empresa, o que eu não concordo. Mas ver aqui um Mineirão para Cruzeiro e Corinthians, 8 horas da noite, com 20.267 torcedores, isso aí é muito triste. E aí o campo precisa trazer o torcedor e se tiver que fazer promoção, tem que fazer promoção. Véio. O torcedor tem que estar aqui no Mineirão, viu, Léo? Nação, mas eu quero saber a sua opinião aí. O que você pensa sobre esse início de temporada do Cruzeiro, que vem com partidas horripilantes, né? Até o momento, a torcida já não aguenta mais o técnico Tite, a pressão só aumenta para cima do treinador. E temos aí agora, né, essa situação onde o Cruzeiro segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não consegue vencer na competição, apenas 2 pontos conquistados. E incrível, né, essa situação do Clube Mineiro no Campeonato Brasileiro. A torcida já não aguenta mais o técnico Tite, né, após o apito final ontem, a torcida gritando, né, cantando adeus Tite, adeus Tite. O Pedrinho, né, o presidente Pedro Lourenço, participou da coletiva do técnico Tite ontem, ali assistindo o que o treinador falava. Todo mundo aí esperando uma demissão do treinador, que talvez não deve demorar muito tempo para acontecer, né? E nem pode demorar muito. A Libertadores vem se aproximando a data de começar a Libertadores e o Cruzeiro precisa reagir urgentemente. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.